A noite cai sobre o Afeganistão e você está prestes a embarcar em uma jornada que vai além do que seus olhos podem ver ou sua mente pode compreender. O cenário é vasto, árido, mas não vazio. Aqui, cada pedra parece guardar um segredo, cada ravina esconde um eco de tempos antigos. E enquanto o vento cortante assopra pelas montanhas, ele carrega algo mais do que areia. Carrega memórias, vozes, talvez até almas perdidas. Se agora mesmo eu disser Afeganistão, provavelmente sua mente será invadida por imagens de guerra. Soldados americanos patrulhando desertos inóspitos, talibãs desaparecendo nas sombras das montanhas. Mas há algo mais nessa terra enigmática. Algo que poucos conhecem e ainda menos ousam contar. Esta noite, vou lhe levar a um lugar específico, um ponto no mapa, onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se dissolvem como areia escorrendo pelos dedos. O Afeganistão não é apenas um país, é um labirinto de histórias entrelaçadas. Um território cercado por gigantes, Irã ao oeste, Paquistão ao sul, Turcomenistão ao norte, China e Índia nos horizontes distantes. É um enigma geográfico, onde vales férteis coexistem com montanhas intransponíveis e ravinas profundas que parecem engolir qualquer tentativa de civilização. As paisagens são de tirar o fôlego, mas também implacáveis. E, espalhados por essas vastidões, existem pequenos bolsões de vida humana. Vilarejos de 100 pessoas, talvez menos, onde famílias vivem à margem do tempo, como se o mundo moderno nunca tivesse tocado suas portas. Esses lugares têm sido testemunhas silenciosas de conquistas épicas e derrotas devastadoras. De Dário, o Grande, passando por Alexandre, o Conquistador, até Genghis Khan e os britânicos. Todos tentaram dominar este solo rebelde e foram rejeitados por ele. O Afeganistão é chamado de túmulo dos impérios por um motivo. Cada exército que entra aqui deixa algo para trás. Homens, armas, esperanças. E sai com muito menos do que trouxe. Mas vamos parar por um momento e pensar. O que acontece? Quando esses restos humanos, essas memórias de batalhas antigas começam a se manifestar, imagine-se em um desses postos avançados, isolado no topo de uma colina, cercado por nada além de rochas e céu infinito. Você está ali, sozinho com seus pensamentos, enquanto o rádio emite estalos intermitentes. No início, parece apenas interferência, algo normal em um lugar tão remoto. Mas então, você ouve algo diferente. Uma voz. Não é clara, mas está lá, murmurando palavras em uma língua que você não entende. Você ajusta o rádio, tentando encontrar a fonte, mas quanto mais mexe, mais as vozes ficam nítidas. Elas parecem próximas, como se alguém estivesse falando diretamente no seu ouvido. E então, você percebe, não há ninguém ali fora. Apenas você, o vento e aquela voz desconhecida. Esta é apenas a ponta do iceberg. A história que estou prestes a contar começa na província de Helmand, uma região que guarda algumas das paisagens mais belas e mortais do Afeganistão. Aqui, os rios irrigam campos férteis, mas também alimentam cultivos ilegais de papoulas, cujo ópio financia guerras invisíveis. Entre montanhas áridas e vilarejos esquecidos pelo tempo, existe um lugar conhecido simplesmente como A Pedra. É um montículo insignificante com pouco mais de 30 metros de altura, mas carrega consigo séculos de sangue derramado. Durante anos foi um ponto estratégico para os talibãs, um reduto inexpugnável onde eles controlavam tudo, desde o peasant e tráfico de drogas até os movimentos militares. Quando os britânicos chegaram pela primeira vez em 2008, eles não sabiam o que os aguardava. Eles construíram um posto de observação, instalaram câmeras termográficas e equipamentos de visão noturna, preparados para enfrentar qualquer ameaça. Mas a verdadeira ameaça não vinha das encostas das montanhas ou dos túneis subterrâneos. Vinha de dentro da própria terra. E assim, sem perceber,
Os soldados abriram uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Quando os britânicos finalmente abandonaram a pedra, deixaram para trás mais do que equipamentos e lembranças. Eles deixaram advertências. Este lugar está assombrado, disseram ao grupo de fuzileiros navais americanos que assumiu o controle. Mas como você reagiria se fosse um desses soldados? Quando o primeiro grito ecoou na madrugada, quando o cachorro começou a latir para algo que ninguém podia ver, será que você acreditaria? Ou atribuiria tudo ao cansaço e ao estresse? Os primeiros dias na pedra foram tranquilos, quase tediosos. Os soldados americanos que substituíram os britânicos mal podiam acreditar nas condições precárias do local. O calor era sufocante e o vento incessante trazia consigo uma camada constante de poeira que se infiltrava em cada fresta das barracas improvisadas. Apesar disso, havia uma sensação estranha no ar, algo que nenhum deles conseguia definir com clareza. Era como se o próprio chão sob seus pés estivesse vivo, vibrando com uma energia antiga e sombria. Mas eram treinados para ignorar esse tipo de coisa. Estavam ali para fazer um trabalho, e isso significava manter os olhos fixos nas montanhas distantes e os ouvidos atentos aos mínimos sinais de atividade inimiga. No entanto, nem mesmo o treinamento mais rigoroso poderia prepará-los para o que estava por vir. Tudo começou com o rádio. Durante as longas horas de vigília noturna, o cabo Lena, responsável pelas comunicações, percebeu algo incomum. O equipamento emitia estalos constantes, como se estivesse captando interferências. Ele ajustou as frequências, tentando eliminar o ruído. Mas, em vez disso, as vozes surgiram. Não eram claras, mas estavam lá. Fragmentos de palavras em uma língua desconhecida. Lena franziu a testa, confuso. Estavam no meio do nada, a quilômetros de qualquer sinal humano. Como poderia haver vozes no rádio? Ele trocou as baterias, recalibrou o aparelho, mas as vozes continuaram. Às vezes, elas pareciam distantes, como murmúrios carregados pelo vento. Outras vezes eram urgentes, quase desesperadas. Lena tentou comunicar o fenômeno à base principal, mas a resposta foi lacônica. Verifique o equipamento. Ele sabia que não havia nada de errado com o rádio. Então, o que estava acontecendo? Enquanto isso, os outros soldados começaram a sentir algo diferente. Durante o dia, o calor opressivo parecia sugá-los para dentro de um torpor físico e mental. Mas à noite, quando as temperaturas caíam abruptamente, uma sensação de peso tomava conta do ambiente. Era como se o ar estivesse mais denso, pressionando seus peitos e dificultando a respiração. Alguns relataram ouvir passos no perímetro externo, embora as câmeras termográficas não mostrassem nada. Outros juraram ter visto sombras se movendo rapidamente pelo canto dos olhos, apenas para desaparecerem quando se viravam para olhar. Foi durante uma dessas noites que o primeiro grito ecoou. Era alto, penetrante, um som que gelava o sangue. O cabo Wilson, que estava de guarda, levantou-se imediatamente, arma em punho, pronto para enfrentar qualquer ameaça. Ele saiu da barraca e vasculhou a área com sua mira telescópica. A princípio, não viu nada. Mas então, à distância, uma figura escura apareceu. Ela estava parcialmente iluminada pela luz fraca da lua e parecia estar usando algum tipo de capacete militar. Wilson hesitou. Seria um de seus companheiros? Ou algo mais sinistro? Ele ativou a câmera termográfica, mas a tela permaneceu vazia. Não havia calor humano ali. Quando voltou para a visão noturna, a figura havia desaparecido. O incidente deixou todos nervosos, mas ninguém queria admitir. Eles eram soldados, treinados para enfrentar o perigo. Fantasmas não faziam parte do manual. No entanto, a tensão crescia a cada noite. Betty, a cadela que os britânicos haviam deixado para trás, parecia particularmente agitada. Ela latia incessantemente, correndo de um lado para o outro, como se estivesse perseguindo algo invisível. Certa noite, ela parou de repente e começou:
a rosnar para o espaço vazio ao lado da barraca de comando. Os soldados se entreolharam, incertos sobre o que fazer. Foi então que sentiram o frio. Não era o frio natural da noite afegã, mas algo mais intenso, como se uma corrente gelada tivesse atravessado o ar. E junto com o frio, veio o cheiro. Um odor nauseabundo, como carne em decomposição. Ninguém dormiu bem naquela noite. Pela manhã, decidiram investigar melhor o perímetro. Talvez houvesse algo enterrado ali, algo que estivesse causando aqueles fenômenos. Começaram a cavar e logo encontraram os primeiros vestígios. Um capacete soviético enferrujado, fragmentos de correias e uniformes. E então os ossos. Não eram apenas alguns ossos isolados, mas pilhas inteiras de esqueletos humanos. Alguns eram antigos, amarelados e frágeis. Outros pareciam mais recentes. Enquanto cavavam mais fundo, desmoronaram parte de uma parede, revelando uma caverna oculta. Dentro dela, havia ainda mais ossos e um cheiro insuportável que os fez recuar. A descoberta deixou todos abalados. Eles sabiam que estavam pisando em um campo de batalha antigo, mas isso não explicava as vozes no rádio, os gritos na noite ou as sombras que pareciam se mover sozinhas. Algo mais estava acontecendo ali, algo que ia além da lógica. E conforme os dias passavam, os eventos se tornavam cada vez mais intensos. À medida que os soldados começam a juntar as peças do quebra-cabeça, eles percebem que estão lidando com algo muito maior do que imaginavam. Os ossos não são apenas restos de batalhas passadas. Eles são marcadores de uma maldição ancestral. E quando um dos homens decide explorar a caverna sozinho, ele descobre algo que muda tudo. A caverna revelada na trincheira não era apenas uma descoberta arqueológica, mas um portal para algo muito mais profundo e sombrio. Quando os soldados americanos começaram a explorar aquele espaço escavado nas entranhas da pedra, eles perceberam que estavam lidando com algo que ia além de ossos antigos ou restos de batalhas esquecidas. O cheiro nauseabundo que emanava do buraco parecia quase palpável, como se fosse uma presença viva, sugando o ar ao redor. A lanterna tremia nas mãos de quem a segurava, projetando sombras distorcidas nas paredes irregulares da caverna. Cada passo dentro daquela escuridão parecia ecoar por séculos, como se as próprias pedras estivessem reagindo à invasão. No início pensaram que haviam encontrado apenas mais um depósito de cadáveres, talvez vítimas de massacres recentes ou até mesmo corpos abandonados pelos soviéticos. Mas conforme avançavam, perceberam que aquilo era diferente. Havia marcas nas paredes, símbolos gravados em pedra que nenhum deles conseguia entender. Não eram escrituras modernas, nem sequer pareciam pertencer a nenhuma língua conhecida. Alguns dos símbolos lembravam desenhos tribais, outros pareciam representar figuras humanas retorcidas em posições de agonia. E no fundo da caverna, encontraram algo ainda mais perturbador. Um altar improvisado, coberto por ossos humanos dispostos em padrões simétricos, como se tivessem sido colocados ali propositalmente. Os soldados hesitaram. Aquilo não fazia sentido. Por que alguém construiria um altar em um lugar tão remoto e escondido? E por que usariam ossos humanos como parte de sua estrutura? Enquanto discutiam o que fazer, um deles notou algo estranho. Havia uma pequena fenda na parede do fundo, quase imperceptível. Parecia ser natural. Mas quando se aproximaram, perceberam que ela levava a outro túnel, ainda mais profundo. O ar que saía dali era gelado, contrastando brutalmente com o calor sufocante do exterior. Era como se aquela passagem conduzisse a um lugar completamente diferente, um mundo subterrâneo onde as leis da natureza não se aplicavam. Decidiram explorar. Não podiam deixar aquilo para trás sem saber o que havia lá dentro. Armados com lanternas e armas, entraram no túnel. O caminho era estreito e íngreme, forçando-os a se moverem de forma lenta e cuidadosa. À medida que avançavam, o ambiente mudava.
As paredes de pedra calcária davam lugar a algo mais escuro, mais denso, como se estivessem entrando em um tipo de rocha vulcânica. O ar ficava cada vez mais pesado e o cheiro de decomposição se intensificava. Alguns dos homens começaram a sentir náuseas, enquanto outros relatavam uma sensação de pressão crescente em seus ouvidos, como se estivessem mergulhando em águas profundas. Então, chegaram a uma câmara maior. Era um espaço amplo, circular, com um teto alto que desaparecia nas sombras. No centro da câmara havia algo que os fez paralisar. Um poço. Não era um poço comum, mas algo que parecia ter sido cavado à mão, com paredes lisas e perfeitamente circulares. Ao redor dele, havia mais símbolos gravados no chão, formando um círculo intrincado que parecia pulsar sob a luz das lanternas. Alguns dos soldados juraram ter visto movimento nas sombras, como se algo estivesse se arrastando pelas bordas do poço. Outros sentiram vozes sussurrando diretamente em seus ouvidos, embora ninguém estivesse falando. Foi então que aconteceu. Um dos soldados, nervoso e exausto, tropeçou e deixou cair sua lanterna dentro do poço. O som ecoou por longos segundos antes de finalmente cessar. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. De repente, o poço começou a emitir um som baixo, quase inaudível, como um zumbido constante. Parecia vir de muito longe, mas também estava incrivelmente próximo, como se estivesse dentro de suas cabeças. E então, as vozes voltaram, não apenas no rádio, mas em toda parte. Eram gritos, súplicas, palavras em línguas desconhecidas, tudo misturado em um coro ensurdecedor. Os soldados tentaram recuar, mas algo os impedia de se mover. Era como se estivessem presos em um campo invisível, incapazes de escapar. Um deles, o cabo Wilson, conseguiu dar um passo à frente. Ele olhou para dentro do poço e viu algo que o fez gritar. Não era apenas escuridão lá embaixo. Era algo vivo, algo que parecia estar observando. Ele não conseguia descrever o que era, mas sabia que aquilo não pertencia a este mundo. Antes que pudesse avisar os outros, o poço começou a sugar o ar ao redor, como se estivesse respirando. Uma rajada de vento gelado soprou sobre eles. E então, um grito ensurdecedor ecoou pela câmara. Foi tão intenso que alguns dos homens caíram de joelhos, cobrindo os ouvidos. Quando finalmente conseguiram se recuperar e sair correndo do túnel, perceberam que algo havia mudado. O ar lá fora estava diferente, mais pesado, e o céu acima parecia mais escuro, como se o próprio tempo tivesse sido alterado. Os soldados conseguiram escapar da caverna, mas algo os seguiu. Na manhã seguinte, um deles desapareceu sem deixar rastros. Quando os outros começaram a investigar, encontraram marcas estranhas no solo, como se algo grande e pesado tivesse se arrastado para fora do túnel durante a noite. E então, as vozes no rádio se tornaram ainda mais claras, como se estivessem tentando avisá-los de algo. O desaparecimento do soldado foi o ponto de ruptura. Até então, muitos dos fenômenos podiam ser atribuídos ao cansaço, ao estresse ou à imaginação coletiva. Mas agora, com um homem sumido sem explicação, a tensão atingiu níveis insuportáveis. O grupo estava dividido entre aqueles que queriam abandonar o posto imediatamente e os que insistiam em continuar a missão, argumentando que não podiam deixar o local desprotegido. Enquanto debatiam, algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio começou a transmitir mensagens contínuas, como se alguém estivesse enviando um pedido de socorro direto para eles. As palavras eram fragmentadas, mas algumas frases emergiam claramente. Saiam daqui. Não toquem no poço. Eles estão vindo. Ninguém dormiu naquela noite. O frio que vinha do túnel parecia ter se espalhado pelo acampamento inteiro, transformando o calor opressivo do deserto em uma geada inexplicável. Betty, a cadela, estava inquieta, latindo incessantemente para o espaço vazio ao redor. Seus pelos estavam eriçados e ela parecia estar em estado de alerta máximo. Os soldados tentaram ignorar o comportamento dela, mas era impossível não
notar que algo estava errado. O cachorro não era apenas um animal treinado para detectar perigo. Ele parecia estar reagindo a algo que os humanos não conseguiam ver. Ao amanhecer, decidiram investigar novamente o túnel. Sabiam que precisavam descobrir o que havia acontecido com o soldado desaparecido, mas também sentiam uma compulsão inexplicável de retornar ao poço. Era como se algo os estivesse chamando, uma força invisível puxando-os de volta para aquele lugar maldito. Quando chegaram à câmara central, encontraram algo que os deixou paralisados. O corpo do soldado desaparecido estava deitado ao lado do poço, mas não era mais humano. Sua pele estava cinzenta e enrugada, como se tivesse sido drenada de toda a vida. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se tivessem sido sugados para dentro. E ao redor dele, havia marcas no chão. Pegadas que não pertenciam a nenhum ser humano ou animal conhecido. Enquanto tentavam processar o que estavam vendo, o poço começou a emitir um som diferente. Era um murmúrio baixo, quase como uma melodia, mas carregada de uma tristeza profunda e desesperadora. Alguns dos soldados caíram de joelhos, chorando sem motivo aparente. Outros sentiram uma dor aguda em seus corpos, como se algo estivesse tentando entrar neles. E então as vozes no rádio se tornaram ainda mais urgentes, gritando palavras que eles finalmente conseguiram entender. Fechem o poço. Mas já era tarde demais. O chão começou a tremer e o poço pareceu ganhar vida. Uma névoa negra começou a emergir de suas profundezas, envolvendo tudo ao seu redor. Os soldados tentaram fugir, mas suas pernas não obedeciam. Era como se estivessem presos em um pesadelo do qual não podiam acordar. E então, eles viram. Figuras começaram a surgir da névoa, formas humanoides mais distorcidas, como se fossem reflexos partidos de algo que já havia sido humano. Elas se moviam lentamente, mas com uma intenção clara. Estavam vindo para eles. O que aconteceu depois é difícil de descrever. Alguns dos soldados conseguiram escapar, mas nunca foram os mesmos. Outros desapareceram sem deixar vestígios, como se tivessem sido engolidos pela própria terra. Aqueles que sobreviveram juraram nunca mais voltar ao Afeganistão, mas os pesadelos os seguiram para casa. Mesmo anos depois, eles ainda ouviam as vozes, sentiam o frio e viam as sombras se movendo nos cantos de seus quartos. O poço nunca foi fechado. Dizem que os talibãs assumiram o controle da região pouco depois, mas ninguém sabe ao certo o que fizeram com aquele lugar. Alguns dizem que o selaram, outros afirmam que o usaram para seus próprios rituais. Mas uma coisa é certa: a pedra continua lá, guardando seus segredos e esperando por novas vítimas. E nas noites mais escuras, quando o vento sopra forte pelas montanhas, ainda é possível ouvir os gritos vindos do fundo da terra. O Afeganistão é mais do que um campo de batalha. É um território marcado por ciclos intermináveis de morte e sofrimento. A história da pedra é apenas uma entre milhares, mas serve como um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro inimigo não é humano. É algo antigo, algo que não pode ser derrotado por armas ou tecnologia. E enquanto houver pessoas dispostas a perturbar esses lugares sagrados, o ciclo continuará, tragando mais vidas e deixando mais histórias para serem contadas ou ignoradas. Às vezes não temos ideia de onde estamos e o que tem abaixo dos nossos pés. Não fique por fora das nossas histórias. Deixe seu like, inscreva-se no canal e obrigado por chegar até aqui.